Sou recordista mundial aos 17 anos de idade, com a marca de 1:43:21, e isso demorou 8 anos para eu conseguir fazer. Aos 4 anos de idade, eu adquiri uma doença chamada vasculite pós-varicelo, e depois de meses eu tive que amputar meus membros superiores e inferiores. Minha história de fato começou quando eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência e que através do esporte ele mudaria a minha vida todinha. Em 2018 eu conheci o esporte paralímpico através do atletismo, e o meu primeiro contato com a natação foi quando eu tive uma aula experimental e minha mãe tinha levado um maiô para eu poder nadar, mas eu não queria de jeito nenhum, porque o meu foco sempre foi o atletismo, e desde o momento que eu entrei na piscina, eu nunca mais saí de lá. No começo da minha aceitação, para falar a verdade, sobre a minha deficiência foi muito difícil, porque eu não gostava de falar, eu não gostava de me expor, eu não gostava que as pessoas me olhavam, me julgavam e perguntavam para uma criança o que tinha acontecido com ela, porque ela não tem uma perna, porque ela não tem um braço. Foi muito difícil, de verdade. Eu nunca gostei de falar sobre isso. A minha aceitação, minha interação social começou dentro de casa, com a minha família me acolhendo, me blindando para que eu não passe por situações constrangedoras na rua e na escola, e meus pais terem conversado com a gestão da escola, ter falado que eu me tornei uma pessoa com deficiência e que eles teriam que me adaptar às atividades para eu fazer. E os professores não abriram mão de mim, fizeram atividades na qual eu pude participar, e minha paixão pelo esporte, porque eu sempre gostei de praticar esporte, começou na escola, começou pelo vôlei, começou pelo skate, começou pelo futebol. Então, a escola me ajudou de fato a me aceitar, me ajudou de fato a entender que mesmo com as minhas limitações, eu era uma pessoa normal, eu era uma pessoa comum, que só tinha uma leve deficiência, e que isso não ia me impedir de praticar esporte, de viver, de escrever, de poder falar em público, que é algo que eu não conseguia fazer, era falar sobre a minha deficiência, e a escola me ajudou muito nisso. Eu entendi que, de verdade, isso só foi um detalhe que aconteceu, foi só um episódio que aconteceu na minha vida e que, de fato, aconteceu com outras pessoas, e que isso não mudaria o fato de que eu sou uma pessoa e eu posso ser feliz, eu posso conquistar coisas maiores. Para falar a verdade, eu fui criada também no esporte, então se agora eu tenho 17 anos, eu comecei muito cedo no esporte, então eu comecei a ter disciplina, comecei a ter determinação para fazer as coisas, paciência, para prosseguir quanto atleta, como pessoa também. Então, desde o momento que eu saí da casa dos meus pais para, de fato, me concentrar no esporte, me dedicar 100% na minha carreira esportiva, eu comecei a cuidar mais de mim, de verdade. Meus pais, minha família sempre me ensinaram a como lidar com as coisas, a como adaptar as coisas para eu fazer sozinha. Então, desde o momento que eu saí da casa dos meus pais e comecei a viver pelo esporte, me ensinou muitas coisas. Teve muitos desafios nesse período, mas fez quem eu sou hoje. A minha independência começou quando eu de fato entendi que eu ia ser uma atleta de alto rendimento, então eu precisava sair da casa dos meus pais para morar mais perto do centro de treinamento que eu treino hoje atualmente. Isso começou quando eu tive a oportunidade de participar de uma seletiva de um Parapan que ia ter em 2023, e nessa seletiva eu percebi que de fato eu poderia ser uma atleta de alto rendimento e que algumas coisas da minha vida e da minha rotina, do meu cotidiano precisavam mudar. E depois de ter participado do campeonato, ter conseguido medalhar no meu primeiro campeonato internacional, eu conversei com a minha família. Foi bem difícil, para falar a verdade, me mudar para a Zona Sul. Era um trajeto muito difícil, muito cansativo, treinar 2 horas de viagem para ir, 2 horas para voltar. E quando eu conseguia treinar por conta do horário, da chuva, de tudo que acontecia,
Foi um pouco difícil na época, tipo, tanto para meus pais quanto para mim, de abrir mão de, tipo, da minha casa, do meu conforto, abrir mão, tipo, da minha mãe sempre estar comigo, da minha avó sempre estar me ajudando, das minhas irmãs, e fazer tudo sozinha, desde o mercado, desde pagar conta. Tudo que a gente recebia do Bolsa Atleta era um investimento, então eu falei, eu preciso me mudar, porque eles estão me pagando para eu investir no esporte. Então, o que eu pensei na época foi, eu preciso me mudar de casa então. Então, tudo que eu recebia na época era para pagar aluguel, era para fazer mercado, era para pagar as contas e pagar o material esportivo, já que a gente vai recebendo de acordo com nossos resultados. Então, na época eu tinha feito algo significante, mas eu precisava de mais. E foi por isso que eu comecei a minha independência. Para ter batido o recorde mundial foi um desafio muito grande, de verdade. Foi uma temporada muito difícil. Tudo isso começou quando eu não consegui ir para os Jogos Paralímpicos de Paris de 2024, mas eu não desisti de estar no alto rendimento. Eu fiquei 9 meses fora do alto rendimento, mas treinando, buscando a maestria na natação. Foi muito, tipo assim, muito legal, de verdade. Eu já esperava ter um resultado bom, já esperava, estava confiante de como eu vim preparada para o Mundial, como eu estava preparada para nadar. Eu já sabia que eu estava para buscar a medalha de ouro, mas não esse recorde mundial. Na minha cabeça, nos meus pensamentos, não seria agora, seria um pouco mais para frente. Mas com minha comissão técnica, eles me blindam também demais por eu ser muito nova. Eles estavam confiando em mim, eu também estava confiando na comissão, que tudo que eles estavam trabalhando e tudo que eu estava fazendo nos treinos iria dar um resultado bom. Mas não tão bom, mas bom. Com certeza dá para me aposentar agora. Ter sido recordista mundial e campeã mundial esse ano só foi um dos passos que a gente tem, porque o nosso objetivo é Los Angeles 2028. A gente quer buscar essa medalha. Ano passado eu fiquei fora de uns jogos, mas eu agora vou buscar estar na próxima edição. E eu tenho certeza que isso só foi uma meta que a gente alcançou e que agora na próxima temporada vai ter mais. Hoje para mim ser uma referência é muito gratificante mesmo, porque quando eu comecei no esporte paralímpico, outros atletas era a minha referência. Então eu sempre busquei saber mais sobre a natação dos atletas que têm deficiência, sobre o esporte, sobre o movimento paralímpico, sobre o esporte paralímpico. E hoje ser uma referência é muito gratificante, mas eu também sei o peso que é. Eu sei o peso que é carregar um fato de que, além de ser um atleta que já hoje é muito difícil no Brasil, é ser um atleta com deficiência, né? Sobre ainda ter a estrutura ou sobre não ter estrutura no esporte para você começar. E eu sempre incentivo as pessoas a estarem no esporte ou pelo menos a conhecerem o movimento e o esporte paralímpico para incentivar outros atletas, outras crianças, porque eu sei o quanto é difícil estar no alto rendimento, estar no esporte ou só ter, de fato, uma deficiência. Então, eu gosto de inspirar as crianças, principalmente os jovens, a que tá bom, você já tem uma deficiência, não vai mudar o fato que não vai crescer braço igual eu pensava que ia crescer, não vai crescer perna, e a gente vai ter que viver assim, de alguma forma.